não, o plano que eu tenho é baratinho, mas você não usa nem tudo que acha pouco que está pagando. Preste atenção. Faça a conta para não perder o que dá trabalho para ganhar. O Faça a Conta de hoje é uma grande reflexão para levantar a pergunta aí, quanto que você gasta com telefonia móvel? Hoje em dia, todo mundo tem celular, né? Você gasta em internet, você gasta em ligações, quanto que esse gasto representa no seu salário? Vamos fazer essa conta? Quem vai nos ajudar é o Diego Richene, educador financeiro, mais uma vez aqui com a gente, já é conhecido do povo, e aqui hoje, Diego, nós vamos usar dois parâmetros aí, né? Dois planos, os mais comuns, como a gente fala de celular. Exatamente, Thaisa. Então, existem o plano pré-pago e o plano pós-pago, mas eu ainda poderia colocar aqui para nós um terceiro plano, que a gente chama ele de controle. Mas para essa conta, Thaisa, eu preferi usar os mais populares. Então, a gente pode começar com o plano pré-pago. Primeiramente, o que ele é? É aquele plano que você coloca lá um valor que você quiser todos os meses para usar. Paga antes, pré-pago. Exatamente. O ponto positivo é que você tem maior controle desses gastos. Às vezes as operadoras elas oferecem preços mais acessíveis, R$20 a recarga, R$10, R$15. E como a gente acabou de falar, a escolha é livre, porque se você, por exemplo, pagar R$15 uma recarga e precisar recarregar novamente, porque pode ter gasto demais, é mais 15, aí fica R$30 no mês, eu acho que não deve pesar, né? Vamos lá, depende. Vamos ver. E os pontos negativos, claro, as ligações elas costumam ser mais caras. Eu já fiz esse teste, tá, Thaisa? Ah, é? Inclusive o meu plano de celular é pré-pago. Olha tá? só. Normalmente as ligações elas costumam chegar muito próximo de R$1. Nossa. Tá? O minuto. Então vai depender muito do seu estilo, do seu tipo de uso. Eu, por exemplo, tenho pré-pago, mas não uso para ligar. Eu utilizo muito, por exemplo, o pacote de Wi-Fi, por exemplo, que eu tenho aqui na escola. Sim. Ou simplesmente outros lugares. Aí você usa quando você está fora do Wi-Fi, então é pouca coisa, realmente R$20 é o suficiente para você. Exatamente. E algumas operadoras ainda podem oferecer alguns benefícios dentro do pré-pago, como por exemplo o WhatsApp ilimitado, que eu acredito que todo mundo utiliza hoje. Ou alguma rede social também, como Facebook, isso é muito comum, né? Então, vamos analisando. E aí, o que acontece? Também 4G e 5G, é isso mesmo? Exatamente. Gasta bem mais. Bem mais, Thaís. Aí dói, viu? Porque normalmente, às vezes, quando você está lá utilizando o celular e acabou o Wi-Fi, usa o 4G, daqui a pouco a operadora já manda lá a mensagem. Você utilizou 50% do seu pacote. Baixou um vídeo maior, já acabou. Acabou, aí vai ter que recarregar. Aí vamos pro pós, né? O pós você paga depois, ou às vezes você até ajusta um valor antes, né, com a sua operadora, também acaba entrando nesse pós-pago, né? Exatamente. Mas é um pouco maior também o seu gasto. Perfeito. Isso é válido principalmente para quem utiliza demais o celular, né? E principalmente para quem também vai utilizar os benefícios que a operadora vai oferecer. Normalmente, quais são os benefícios mais comuns? Você pode ter, por exemplo, um pacote de internet ilimitado, ou 20, 30, 50 GB, que é bastante coisa, é quase ilimitado. Exatamente. Isso, né? Hoje você também pode ter algumas promoções. Então, por exemplo, algumas operadoras utilizam muito o seguinte benefício. Olha, você assina o nosso plano e eu te dou um benefício no lugar X. Mas a gente está falando, no fim das contas, de necessidades. Então, são pontos positivos e negativos em geral aqui. Por exemplo, negativos, você tem que ter mais disciplina, né? Porque você vai pagar depois, pode extrapolar o orçamento sem nem perceber. Exatamente. Eu já conheci pessoas, Thaisa, que já tiveram gastos praticamente ali censurados, tá? No celular por conta de falta de disciplina. Porque, não é porque aqui você vai ter maior consumo do 4G que aqui vai ser sempre mais barato. Na maioria das vezes costuma, mas aí se você usar demais, não vai adiantar nada. Exatamente, né? Nesse caso, ele já me contou nos bastidores, chegou a R$4.000 a fatura, minha gente. Imagina só você levar esse susto, né? Como é que faz? Não foi a minha, não. Compromisso mensal, então, precisa ter. Vamos fazer a conta, né? Se eu recebo um salário mínimo, quanto que representa se eu ter um valor fixo ali ou ter um valor um pouquinho maior no pós-pago, que aí pode até variar? Vamos entender.
Muito bem. Então, como a Thaisa falou, tudo vai depender, tudo varia. Na conta que nós utilizamos aqui, Thaisa, nós pegamos, por exemplo, o salário mínimo de R$ 1.212, mas nós consideramos uma recarga de R$ 20. Veja, uma recarga única de R$ 20. Ah, Diego, mas isso daí é impossível. Olha, depende. Eu, por exemplo, faço essa recarga única, mas qual é a variável chave, Thaisa? Tenho que utilizar, por exemplo, a rede Wi-Fi dos lugares que eu costumo ir. Então, como eu vou mais para o meu trabalho e fico mais na minha casa, eu costumo utilizar mais Wi-Fi. Então, nesses R$ 20 só do celular, eu também deveria considerar o que eu pago de Wi-Fi nos lugares em que eu estou. Então tem mais uma continha aí que é a sua internet, né, fixa, a gente pode dizer, né? Exatamente. Agora, se eu não tenho esse Wi-Fi 24 horas de disponibilidade, se eu não estou no escritório o tempo todo, eu estou na rua, preciso de internet. Com certeza. Aqui eu lembro muito das pessoas que viajam demais, têm vários compromissos, tá o tempo todo, por exemplo, fora do escritório, fora de casa. Então, imagina que um plano pós-pago de R$ 120 que pode oferecer esses benefícios que são bem interessantes, você vai pagar 9,90% do salário mínimo. Se você fizer essa recarga única e só considerar esse preço, é 1,65. Agora, para nós sintetizarmos, o ideal, claro, você vai gastar uma única recarga, mas se fizer mais de uma recarga, então aí eu considero. Quanto que eu recarreguei no mês? 40, 60, 80 reais no mês? Divido sempre pelo meu salário, tá? E aqui, é só aquilo lá que eu pago para a operadora? Ah, ela me cobrou uma coisa a mais, por exemplo, eu atingi o limite e estou usando um pouquinho a mais? Beleza, tem que considerar isso que vai variar tudo. Lembrando, quase 10% do salário. E os gastos fixos devem aí, dentro do nosso salário tem em média 40%, 45%. 10% já foi com telefonia. Lembra que tem conta de água, conta de luz, enfim, cada um com a sua necessidade, né? Exatamente. Importante, minha gente, é economizar, por isso que a gente está aqui no nosso Faça Conta. Obrigada, Diego, mais uma vez. E saiba que na próxima semana estamos de volta, hein? Será que a gente vai desvendar na próxima sexta-feira? Não perca, hein?